Você não vai acreditar no Beagle gigante em Idaho. O Parque Dog Bark, um lugar encantador em Idaho, oferece uma casa incomum em forma de um colossal Beagle chamado Sweet Willie. Essa construção estranha não é apenas uma casa, é uma atração turística maravilhosa que conquista os corações dos amantes de cães e viajantes curiosos. Orgulhosamente erguido, Sweet Willie é uma homenagem ao melhor amigo do homem, decorado com enfeites divertidos com tema de cachorro, que tornam cada visita uma celebração. Famílias vêm aqui para admirar as belas paisagens e tirar fotos desse monumento único. Dentro, os visitantes podem explorar uma loja de presentes encantadora, cheia de esculturas de madeira feitas à mão de cães, criadas pelos proprietários do parque, que também são talentosos artistas. O Parque Dog Bark oferece não apenas uma ótima oportunidade para fotos, é um lugar onde você pode expressar seu amor pelos cães, enquanto aprecia a beleza tranquila de Idaho. Quem não gostaria de visitar um Beagle gigante? E isso vai estragar o aniversário do seu filho. Na Suíça, os pais podem contratar um palhaço assustador para apimentar a festa. Não é um palhaço qualquer. Imagine uma figura sinistra escondida nas sombras, criando uma atmosfera tensa que assusta e diverte as crianças ao mesmo tempo. À medida que o aniversário se aproxima, o palhaço persegue o aniversariante, aumentando a tensão e a expectativa. E no próprio dia do aniversário, chega o momento culminante e sinistro com a dramática destruição do bolo, que provoca arrepios em todos. Em vez de uma festa tradicional com balões e jogos, essa experiência única transforma o dia em algo inesquecível. É uma maneira emocionante de comemorar para aqueles que gostam de um pouco de adrenalina. Você se atreve a fazer o aniversário do seu filho uma aventura tão assustadora? Acredite ou não, o furacão Vilma quebrou recordes. Essa poderosa tempestade, registrada em 2005, é o maior furacão já documentado. Ela passou pelo Caribe, começando como uma depressão tropical e rapidamente se intensificando. Durante seu desenvolvimento, alcançou ventos sustentados de 183 milhas por hora. Essa velocidade é comparável a um trem de alta velocidade. Wilma atingiu o México, causando grandes destruições e inundações, deixando milhões de pessoas sem eletricidade. Cientistas estudam tempestades como Vilma para entender sua formação e comportamento, o que ajuda a melhorar os métodos de previsão. Essas informações são essenciais para garantir a segurança durante os furacões. O tamanho e a força de Wilma impressionaram os meteorologistas e deixaram consequências de longo prazo para as comunidades que ainda estão se recuperando. Você consegue imaginar como é testemunhar uma força da natureza assim? A cidade do Sahara é famosa por abrigar o maior lago tropical do mundo, uma maravilha natural que impressiona tanto turistas quanto moradores locais. Esse lindo corpo d'água, conhecido pela sua diversidade de vida, desempenha um papel fundamental no ecossistema da região. O lago sustenta várias espécies de fauna, incluindo aves únicas e criaturas aquáticas, tornando-se um paraíso para os amantes da natureza. As comunidades ao redor do lago dependem de seus recursos para pesca e lazer, destacando a importância do lago para a cultura e economia locais. Pessoas vêm de todos os lugares para apreciar as paisagens deslumbrantes e a rica fauna que prospera neste ambiente tropical. Imagine como é agradável relaxar nas margens limpas, observando como este lago impacta a vida de seus habitantes. Com tanta riqueza de recursos naturais, surge uma pergunta empolgante. Que outros tesouros podem estar escondidos nesta região vibrante? Por que os El Shaaf querem criar uma cidade verde? Os Emirados Árabes Unidos, EAL, estão desenvolvendo um plano ambicioso para construir uma cidade que funcione totalmente com fontes de energia renováveis. Este projeto inovador visa criar um ambiente urbano sustentável, utilizando fontes limpas como energia solar e eólica. Focando em um ecossistema sem desperdício, a cidade irá reciclar materiais e minimizar resíduos, reduzindo a poluição e a dependência de combustíveis fósseis. Imagine um lugar onde tudo, da energia ao transporte, é pensado com cuidado pelo planeta. Isso não só promove uma atmosfera mais saudável, mas também serve de exemplo para outros países que buscam o desenvolvimento sustentável. Os EAU visualizam um futuro onde as cidades coexistem em harmonia com a natureza, mostrando que um estilo de vida urbano verde é possível. Poderia isso se tornar um modelo para cidades ao redor do mundo? Você sabia que 2 capitais homenageiam presidentes dos KTC e Qatar?
Washington, D.C. e Monrovia, Libéria, foram nomeadas em homenagem a líderes americanos. Washington, D.C. é o coração dos Estados Unidos e leva o nome de George Washington, o primeiro presidente do país. Por outro lado, Monrovia foi fundada e nomeada em homenagem ao presidente James Monroe, que teve um papel importante na criação da Libéria, como lar para ex-escravizados americanos no século XIX. Essa conexão fascinante mostra como a influência dos presidentes americanos pode ir além das fronteiras do Zabeumuna. É interessante refletir sobre como as ideias de liberdade e democracia promovidas por esses líderes não apenas moldaram os Estados Unidos, mas também impactaram países como a Libéria. Essas capitais lembram os legados complexos deixados pela história americana, levantando questões sobre como os esforços políticos e humanitários continuam a moldar as relações em todo o mundo. É verdade que os diamantes podem quebrar. Os diamantes, essas joias brilhantes que tanto amamos, se formam a partir do carbono, a grandes profundidades sob a superfície da Terra. Esse processo leva milhões de anos, enquanto o calor intenso e a pressão, a mais de 160 quilômetros de profundidade, transformam o carbono em incríveis cristais. Embora os diamantes sejam considerados o material natural mais duro, eles têm uma vulnerabilidade inesperada. Sua estrutura cristalina única significa que podem se quebrar se forem atingidos com força suficiente em um ângulo correto. Essa característica não é algo que a maioria das pessoas associa a uma joia que frequentemente consideramos indestrutível. Portanto, da próxima vez que você admirar um anel de diamante, lembre-se de que ele tem uma história fascinante e uma fragilidade oculta, tornando-o ao mesmo tempo extraordinário e delicado. Não é uma combinação empolgante de beleza e ciência, o que realmente provoca transformações no estilo das bonecas. Algumas pessoas passam por cirurgias sérias para mudar sua aparência e se parecer com bonecas. Esse fenômeno fascinante reflete um profundo desejo de escapar da identidade humana tradicional e abraçar uma existência mais fantástica. Muitos, especialmente nas redes sociais, se inspiram no encanto das bonecas e querem ter olhos, traços e proporções semelhantes a esses brinquedos. Alguns fazem procedimentos estéticos, como aumento dos olhos ou mudança no formato do rosto, enquanto outros experimentam com roupas, maquiagem e penteados para destacar sua imagem de boneca. Essa tendência levanta questões interessantes sobre autoexpressão, identidade e o que as pessoas estão dispostas a fazer em nome da beleza e aceitação. O que motiva essas transformações radicais e como elas afetam a percepção de si mesmas e a forma como a sociedade as vê. Você sabia que os cachalotes produzem os sons mais altos do mundo? Esses seres incríveis podem emitir sons que chegam a impressionantes 233 decibéis. Para comparação, o som de um motor a jato durante a decolagem é de cerca de 140 decibéis, o que significa que os estalos dos cachalotes são mais de 80 decibéis mais altos. Esses sons são essenciais para que os cachalotes se comuniquem a longas distâncias debaixo d'água, onde o som se propaga muito melhor do que a luz. Seus estalos e gritos podem viajar por milhas, tornando-os fundamentais para navegação e interações sociais. Cientistas acreditam que esses magníficos gigantes também usam o som para caçar, perseguindo lulas em profundidades escuras do oceano. Imagine um mundo subaquático, repleto do eco desses baleias, criando uma sinfonia que pode ressoar por todo o oceano. Embora talvez nunca ouçamos suas vozes poderosas da superfície, sua capacidade de produzir sons tão intensos destaca as maravilhas da natureza. Quais outros mistérios as profundezas do oceano escondem? Prepare-se para mergulhar na incrível jornada de Beyoncé. Começando sua carreira como vocalista do grupo Destiny's Child, uma das bandas femininas mais vendidas de todos os tempos, Beyoncé rapidamente se tornou uma figura poderosa na indústria musical. O grupo, conhecido por sucessos icônicos como No, No, No e Say My Name, lançou as bases para sua carreira estelar. Em 2003, ela iniciou sua carreira solo com o álbum Dangerously in Love, que fez um grande sucesso. O álbum trouxe hits como Crazy in Love, mostrando seu incrível vocal e estilo único. Esse marco não apenas destacou seus talentos como cantora, mas também a definiu como um símbolo cultural com uma mensagem inspiradora. A capacidade de Beyoncé de se conectar com o público através de performances vibrantes e letras acessíveis a tornou um modelo a ser seguido por muitos. Ela continua a expandir os limites de sua música e influência,
abrindo caminho para futuros artistas. Você consegue imaginar como sua trajetória inspirou incontáveis fãs ao redor do mundo? A maioria das pessoas não sabe disso, mas as garantias são confusas. É uma situação que muitos consumidores enfrentam ao comprar eletrônicos. Você entra em uma loja, animado com um novo smartphone, e o vendedor oferece entusiasticamente uma garantia estendida. Aqui está a parte surpreendente. Essas garantias podem custar tanto quanto o conserto médio desse aparelho. Então, por que alguém pagaria por uma garantia, em vez de economizar esse dinheiro para reparos futuros? Na verdade, muitos consumidores acreditam erroneamente que as garantias vão economizar mais dinheiro no final. No entanto, pesquisas mostram que menos pessoas do que o esperado realmente usam suas garantias. A maioria dos dispositivos eletrônicos funciona bem durante o período de garantia. E se eles quebrarem, problemas comuns geralmente são cobertos pela garantia do fabricante. Portanto, embora garantias estendidas possam trazer tranquilidade, é crucial que os compradores considerem cuidadosamente o custo em relação à real probabilidade de precisar de reparos. Muitas vezes, reservar esse dinheiro da garantia para possíveis reparos, ou ser mais cuidadoso com o manuseio do dispositivo, pode ser a escolha financeira mais sábia. Você consegue imaginar que fantasmas podem ser gás tóxico? Essa ideia interessante relaciona muitos encontros com fantasmas ao envenenamento por monóxido de carbono. Pesquisas mostram que essas sensações estranhas podem ser sintomas da falta de oxigênio no corpo. O monóxido de carbono é um gás incolor e sem cheiro que pode causar sérios problemas de saúde, incluindo confusão e alucinações. Quando as pessoas respiram muito dele, seu cérebro pode interpretar as sensações de forma errada, tornando-as mais suscetíveis a ver figuras fantasmagóricas ou ouvir sons estranhos. Assim, o que alguns consideram assombração pode, na verdade, ser resultado de um vazamento de gás perigoso. Essas pesquisas levantam questões interessantes sobre como nosso cérebro reage ao estresse e sobre a natureza do medo. Em vez de temer o sobrenatural, talvez devêssemos verificar a qualidade do ar para garantir que nossas casas estejam protegidas dessa ameaça invisível. Existem outras explicações para as experiências que atribuímos ao paranormal? E se eu te contar sobre o Parque da Estação Espacial na China? Em uma combinação fascinante de natureza e inovação, o parque coberto na China chamou a atenção ao estabelecer 7 recordes do Guinness. Este parque, projetado no estilo de uma estação espacial, exibe uma arquitetura futurista que mostra como podemos viver no espaço. Imagine um lugar repleto de verde, esculturas incríveis e tecnologias modernas, tudo sob uma cúpula que faz você se sentir flutuando entre as estrelas. Os visitantes podem explorar diferentes áreas que representam várias temáticas espaciais, tornando-o não apenas um parque, mas uma verdadeira experiência. Este parque não só inspira jovens amantes do espaço, mas também destaca o compromisso da China em criar espaços sustentáveis e criativos. Que futuro aguarda os parques urbanos inspirados no espaço? Vamos revelar a verdade sobre a memória de Clive Wearing. Clive Wearing é um músico britânico que vive com uma condição incomum e tocante. Depois de sofrer de encefalite herpética em 1985, seu cérebro foi gravemente danificado, especialmente nas áreas responsáveis pela memória. Como resultado, ele vive com uma forma única de amnésia que apaga sua memória a cada 20 segundos. Isso significa que Clive está sempre preso no momento em que acredita ter acabado de acordar de um coma, incapaz de lembrar de eventos ou reconhecer pessoas próximas por mais do que alguns instantes. Sua esposa, Deborah Waring, é uma das poucas figuras constantes em sua vida, frequentemente lembrando-o de quem ela é e da história que tem juntos. Apesar de sua condição, Clive ainda consegue tocar piano maravilhosamente, mostrando como o talento pode brilhar mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Como é viver em um mundo onde cada momento parece completamente novo. Em 1945, um frango extraordinário chamado Mike desafiou todas as probabilidades e se tornou uma sensação no mundo da sobrevivência. Um fazendeiro no Colorado acidentalmente decapitou Mike com um machado, mas, milagrosamente, a lâmina não cortou sua veia jugular e preservou parte de seu tronco encefálico. Essa reviravolta fascinante permitiu que Mike permanecesse vivo, surpreendendo todos que testemunharam esse evento bizarro. Apesar de estar sem cabeça, Mike conseguia comer e beber, já que seu dono dedicado, Lloyd Olsen, encontrou uma maneira única de fornecer alimento.
ele colocava comidas macias, como milho e leite, na boca de Mike, garantindo que o frango pudesse continuar vivendo. As circunstâncias estranhas em torno da vida de Mike cativaram a atenção do público, levando a um show itinerante que apresentou essa criatura impressionante por todos os Estados Unidos. Enquanto as multidões se reuniam para admirar essa maravilha sem cabeça, a história de Mike se tornou uma parte duradoura do folclore agrícola. Sua incrível história é um testemunho da resiliência da natureza, lembrando-nos que a vida pode florescer nas condições mais inesperadas. O que realmente acontece quando as focas enfrentam perigos? O vírus parvovírus canino representa uma séria ameaça para as focas, especialmente nas regiões onde vivem perto de cães domésticos. Essa doença altamente contagiosa ataca principalmente o sistema imunológico dos mamíferos, causando sintomas graves, como problemas respiratórios e distúrbios neurológicos. Quando as focas se infectam, frequentemente enfrentam esses sintomas desagradáveis, o que pode dificultar sua sobrevivência na natureza. Proteger a vida selvagem é crucial para combater esse vírus, pois ele pode se espalhar rapidamente entre as populações de focas, resultando em consequências devastadoras. Ecologistas trabalham arduamente para aumentar a conscientização, vacinar cães domésticos e monitorar de perto as populações de focas. Ao prestar atenção na interação entre animais de estimação e a vida selvagem, eles buscam proteger esses magníficos mamíferos marinhos do parvovírus canino. Mas o que mais podemos fazer para ajudar a preservar seu futuro? Você sabia que Einstein teve dificuldades na escola? Apesar de ter se tornado um dos cientistas mais famosos da história, Albert Einstein não era um aluno excepcional no início. Na verdade, seus professores muitas vezes o consideravam preguiçoso ou desinteressado. Ele tinha dificuldades na comunicação verbal, o que o tornava tímido e inseguro na sala de aula. Nos primeiros anos, ele enfrentou problemas com matérias como francês e teve relações tensas com autoridades, frequentemente se sentindo incompreendido. Seu jeito único de pensar nem sempre se encaixava no sistema educacional tradicional. No entanto, isso não o impediu de buscar conhecimento. Após terminar a escola, Einstein teve sucesso no aprendizado autodidata e, eventualmente, desenvolveu teorias revolucionárias, como a teoria da relatividade. Sua trajetória mostra que ser diferente pode levar a grandes conquistas. Não é inspirador como as dificuldades podem resultar em grandeza? Os ovos de peru podem surpreendê-lo com seu sexo. Você já se perguntou como a fêmea do peru coloca ovos? Acontece que a fêmea pode botar um ovo não fertilizado. E um fato interessante é que o pintinho que nasce desse ovo será sempre macho. Isso acontece porque, nas aves, o sexo da prole é definido antes da fertilização do ovo. Na natureza, as fêmeas de peru têm 2 cromossomos Z, enquanto os machos têm um Z e um W. ZW para machos e ZZ para fêmeas. Como o ovo não fertilizado não recebe material genético do macho, ele se torna macho por padrão. Esse fenômeno pode parecer surpreendente, mas demonstra as maravilhas da biologia e as maneiras únicas de reprodução. Se você já se perguntou por que a avicultura muitas vezes busca machos para certos propósitos, isso faz parte desse processo natural. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo, lembre-se dos segredos interessantes sobre o sexo dos perus. Prepare-se para se surpreender com a fábrica de oxigênio do oceano. Você sabia que a maior parte do oxigênio que respiramos não vem das florestas, mas sim do oceano? Isso mesmo, pequenas algas chamadas fitoplâncton. São organismos microscópicos que flutuam na superfície iluminada dos oceanos e produzem cerca de 50 a 80% do oxigênio do mundo através da fotossíntese. Assim como as plantas, essas pequenas estações de energia usam a luz solar para transformar dióxido de carbono e água em energia, liberando oxigênio como um subproduto. O fitoplâncton não é apenas importante para a produção de oxigênio, ele também sustenta toda a cadeia alimentar marinha. Muitos seres marinhos dependem deles como fonte principal de alimento, tornando-os essenciais para a vida no oceano. Embora você possa ver grandes árvores como os pulmões da Terra, não se esqueça de valorizar o papel vital desses minúsculos organismos. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de agradecer aos oceanos e ao fitoplâncton por sua contribuição incrível para nossa atmosfera. A natureza não é maravilhosa? E se eu disser que a bandeira foi criada por um estudante? O design moderno da bandeira americana pertence ao estudante Robert G. Heft, que a criou como parte de um projeto escolar em 1958. Heft, que na época tinha apenas 17 anos,
foi encarregado de redesenhar a bandeira com 50 estrelas, para representar todos os estados. Ele propôs um padrão simples e elegante, com as estrelas dispostas em 9 linhas, alternando entre 5 e 6 estrelas em cada uma. Embora seu professor tenha inicialmente dado uma nota B, Heft estava determinado a apresentar seu design ao Congresso. Para sua surpresa, sua bandeira foi aprovada pelos legisladores e oficialmente adotada em 4 de julho de 1960. Essa incrível trajetória mostra como a criatividade e a persistência podem levar a mudanças significativas, mesmo em uma idade jovem. O design de Heft se tornou um símbolo do orgulho americano, exibido em inúmeros eventos e cerimônias por todo o país. Não é inspirador pensar que um projeto escolar pode ter um impacto tão grande? Você pode se surpreender, rim vendido por milhões. Em 1999, um homem na Flórida fez manchetes ao vender seu rim para uma companhia de seguros por impressionantes 5,7 milhões de dólares. Essa transação incomum causou espanto, já que ele ainda precisava de um rim para sobreviver. O negócio fazia parte de um plano ousado para garantir estabilidade financeira, possivelmente motivado por circunstâncias desesperadoras. Embora a venda de órgãos humanos seja ilegal nos EUA, as complexidades do seguro, dívidas e escolhas pessoais tornaram esse caso especialmente interessante. Como alguém poderia avaliar uma parte do seu corpo tão alto? Essa situação gerou discussões sobre a ética da venda de órgãos, necessidades médicas e os riscos que as pessoas assumem por dinheiro. Também destacou as decisões frequentemente ignoradas de vida ou morte, que podem levar as pessoas a medidas extremas. O que isso significa para nossa compreensão de saúde, riqueza e moralidade? Você já viu Roosevelt cavalgando nas montanhas rochosas? Essa imagem marcante captura o presidente Theodore Roosevelt, que amava a natureza e a beleza das paisagens americanas. Conhecido por seu espírito aventureiro, Roosevelt frequentemente explorava as montanhas rochosas, refletindo sua profunda conexão com a natureza e a conservação ambiental. Seu mandato de 1901 a 1909 coincidiu com uma crescente conscientização sobre a necessidade de proteger a natureza. Cavalgando em um forte cavalo por terrenos difíceis, Roosevelt não apenas mostrava seu amor por aventuras, mas também seu compromisso com a proteção dos parques nacionais e da vida selvagem, ressaltando a importância da conservação ambiental. Sob sua liderança, foram criados 5 parques nacionais e 18 monumentos nacionais nos Quechua, ajudando a preservar vastas áreas para as futuras gerações. A imagem dele a cavalo simboliza um homem que não era apenas um político, ele foi um pioneiro da conservação ambiental. Portanto, quando você imaginar Roosevelt cavalgando nas montanhas rochosas, pense em um líder que valorizava a natureza e trabalhava incansavelmente para preservá-la para todos. Descubra a magia da Cachoeira do Fogo Eterno. Localizado em Nova York, o Parque Estadual da Cachoeira do Fogo Eterno oferece uma verdadeira maravilha natural. Uma cachoeira com uma pequena chama ao seu lado. Esse fogo fascinante não é comum. Ele é alimentado por gás natural que sai do solo. A combinação dramática da água corrente e o brilho suave da chama cria um espetáculo incrível que encanta os visitantes o ano todo. Imagine-se lá, sentindo a brisa fresca da cachoeira e observando a pequena chama brilhante, uma experiência inesquecível da força e beleza da natureza. Esse fenômeno não é apenas uma demonstração do poder criativo da natureza, mas também um lembrete intrigante das energias ocultas sob nossos pés. Pessoas vêm de todos os lugares para ver essa incrível visão, esperando tirar a foto perfeita e desfrutar da tranquilidade da floresta ao redor. Portanto, se você estiver na região, não perca a chance de ver essa encantadora combinação de fogo e água, o que pode ser mais maravilhoso. Sim, é verdade. Na Idade Média, os camponeses tinham de 8 semanas a 6 meses de férias. Pode parecer estranho hoje, mas a igreja da época acreditava que o descanso era importante para os trabalhadores. Eles pensavam que dar aos camponeses tempo suficiente para descansar ajudaria a manter a estabilidade e evitar desordens. Imagine como as pessoas deixavam de lado suas preocupações diárias para celebrar diversas festas e rituais religiosos. Essas festividades permitiam que as famílias se reunissem, participassem de eventos comunitários e desfrutassem de refeições festivas. O tempo de descanso não era apenas para diversão, também desempenhava um papel importante no ciclo agrícola, permitindo a colheita e o cuidado com os animais. Então, da próxima vez que você pensar na vida medieval,
Lembre-se de que mesmo em tempos difíceis, os camponeses tinham o tempo necessário para se recuperar e se conectar com a comunidade. Você pode se surpreender ao descobrir que Nova York tem mais restaurantes franceses do que a famosa capital gastronômica Paris. Esse fato interessante destaca não apenas o amor de Nova York pela culinária francesa, mas também sua cena gastronômica vibrante e diversificada. Em áreas como Upper East Side e Greenwich Village, repletas de bistrôs charmosos e restaurantes de alto nível, os visitantes podem desfrutar de tudo, desde delicados doces até o sofisticado coq au vin, sem sair da cidade. A diversidade da cidade permite que chefes combinem técnicas francesas tradicionais com ingredientes e sabores locais, criando uma experiência gastronômica empolgante. Seja um croissant recém-assado ou uma clássica sopa de cebola francesa, é claro que Nova York abraçou a culinária francesa de maneira autêntica e inovadora. Então, da próxima vez que você quiser saborear um pouco da França, lembre-se de que pode encontrá-la bem no coração de Nova York. Você sabia que a Amazon começou em uma garagem? Em 1994, Jeff Bezos percebeu uma oportunidade única ao observar o crescimento da popularidade da internet. Ele fez uma lista de possíveis negócios online e rapidamente decidiu focar em livros, vendo a grande demanda e variedade. Com a ideia de mudar a forma de comprar, ele lançou a Amazon de sua garagem. A ideia era simples, mas poderosa: criar uma plataforma onde livros estivessem a um clique de distância. Bezos acreditava na prioridade do cliente, o que se tornou a base da cultura da empresa e levou a inovações como a compra em um clique e recomendações personalizadas. Hoje, a Amazon é a maior plataforma de comércio eletrônico do mundo, oferecendo tudo, desde eletrônicos até alimentos. A trajetória de Bezos mostra como uma ideia simples, combinada com trabalho duro e disposição para inovar, pode mudar o mundo. Então, da próxima vez que você pedir um livro online, lembre-se de que tudo começou com um grande sonho e uma pequena garagem. Difícil de acreditar, mas os furacões têm uma força colossal. Um grande furacão libera energia, equivalente a 10 bombas atômicas a cada segundo, mostrando o incrível poder da natureza. Essas tempestades se formam sobre as águas quentes do oceano e podem atingir velocidades de vento superiores a 240 km/h, mudando paisagens e vidas. Para entender a magnitude, a energia liberada durante um furacão pode iluminar cidades inteiras e causar destruição a tudo que encontra pelo caminho. Essa imensa força surge do calor e da umidade do oceano, criando um sistema giratório de nuvens e vento. À medida que a força aumenta, os furacões se tornam um símbolo não apenas da beleza da natureza, mas também de seu potencial destrutivo. Cientistas estudam essas poderosas tempestades para prever melhor seus caminhos e consequências, fazendo o possível para garantir nossa segurança. Na próxima vez que você ouvir sobre a formação de um furacão, lembre-se da incrível energia que ele libera, um lembrete inspirador da força primitiva da natureza. O diamante foi realmente vendido por 57 milhões de dólares. Em 2016, o impressionante diamante Oppenheimer Blue ganhou as manchetes ao ser vendido em um leilão por incríveis 57,3 milhões de dólares. Esta magnífica pedra de 14,62 quilates não é apenas um diamante. Ela brilha com uma rara tonalidade azul, muito valorizada por colecionadores e entusiastas. O leilão ocorreu na Sotheby's, em Hong Kong, e atraiu participantes de todo o mundo, ansiosos para adquirir este tesouro requintado. Seu preço elevado fez dele a joia mais cara já vendida em leilão até o ano seguinte, quando o diamante Pink Star assumiu o título. Oppenheimer Blue, nomeado em homenagem ao seu antigo proprietário, Sir Philip Oppenheimer, é especialmente único devido à sua cor e clareza, o que lhe confere um brilho inigualável. Colecionadores sabem que diamantes assim raramente aparecem no mercado, tornando sua venda um evento marcante no mundo das joias. Você já sonhou em possuir algo tão valioso? Acredite ou não, na Eslovênia há um castelo escondido. O castelo de Predjama, localizado em grandes cavernas de karst, é o maior castelo construído dentro de uma caverna e data do século XIII. Essa impressionante estrutura é famosa por sua localização única na entrada da caverna, escolhida estrategicamente para proteção contra invasões. O design e a disposição do castelo se harmonizam com as formações rochosas naturais, criando uma combinação fascinante de arquitetura e natureza. Os visitantes do castelo de Predjama podem admirar belíssimos afrescos,
explorar passagens subterrâneas e conhecer sua história intrigante, incluindo relatos sobre as famílias nobres que aqui viveram. Hoje, ele é não apenas um monumento histórico, mas também um destino turístico popular, convidando aventureiros e amantes da história a descobrir seus segredos. Você já pensou em explorar um castelo escondido em uma caverna? Você sabia que Leonardo da Vinci era ambidestro? Durante muitos anos, acreditou-se que esse gênio do Renascimento era canhoto. No entanto, pesquisas recentes mostraram que ele usava habilmente ambas as mãos. Essa descoberta incrível foi possível graças ao estudo de suas obras iniciais, onde as inscrições são feitas em direções opostas, destacando suas habilidades incomuns. Imagine como seria criar arte e escrever com as duas mãos ao mesmo tempo. A ambidestria de Da Vinci o destacava, permitindo que ele explorasse e inovasse, ajudando a moldar a arte e a ciência. Seu talento excepcional não se limitava à pintura. Ele também era um cientista, engenheiro e inventor talentoso. Dominando o uso das duas mãos, Da Vinci podia experimentar e criar de forma mais eficaz. Então, da próxima vez que você admirar obras-primas como a Mona Lisa ou a Última Ceia, lembre-se de sua habilidade única de ser ambidestro, que contribuiu para seu gênio artístico. Você já parou para pensar por que a Amazônia é tão importante? A Amazônia, localizada no Brasil, não é apenas a maior floresta tropical do mundo. Ela desempenha um papel fundamental na saúde do nosso planeta. Muitas vezes chamada de pulmões da Terra, ela produz cerca de 20% do oxigênio do planeta, tornando-se essencial para a nossa sobrevivência. Esse incrível ecossistema abriga uma diversidade impressionante de plantas e animais, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar. As árvores da Amazônia absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio, ajudando a combater as mudanças climáticas. Infelizmente, o desmatamento e as mudanças climáticas ameaçam esse recurso vital, colocando em risco a produção de oxigênio e os lares de inúmeras espécies. Proteger a Amazônia não é apenas uma preocupação do Brasil, é uma questão que afeta todos nós na Terra. Então, o que podemos fazer para ajudar a preservar essa linda floresta tropical e tudo que ela nos oferece? Acredite ou não, mas Jay-Z enfrentou a insatisfação de sua mãe. No meio de uma disputa de rap entre Jay-Z e Nas, a tensão aumentou quando Jay-Z lançou uma música com críticas, insinuando um relacionamento polêmico de Nas com sua namorada. A música foi ousada e cheia de acusações, gerando intensos debates na comunidade do hip-hop. No entanto, muitos fãs não sabiam que, nos bastidores, a mãe de Jay-Z estava insatisfeita com as palavras do filho. Ela pediu que Jay-Z reconsiderasse suas ações, expressando preocupação não apenas com Nas, mas também com o impacto mais amplo da rivalidade deles. Essa situação destaca uma dinâmica interessante, muitas vezes ignorada na indústria musical, onde relações pessoais podem se misturar com rivalidades profissionais. A mãe de Jay-Z desempenhou um papel importante, lembrando-o dos valores familiares e do respeito, pedindo que ele pedisse desculpas. Será que essa conversa entre mãe e filho poderia mudar o rumo da rivalidade deles? Porque o chocolate leva à magia do micro-ondas. Em 1945, uma descoberta acidental mudou para sempre nossa forma de cozinhar. O engenheiro Percy Spencer, enquanto trabalhava com tecnologia de radar, notou algo surpreendente ao usar um magnetron. Ele tinha um chocolate no bolso que derreteu inesperadamente durante os experimentos. Intrigado por esse fenômeno, decidiu investigar mais. Usando a energia das micro-ondas, ele criou o primeiro forno micro-ondas. A inovação de Spencer permitiu cozinhar rapidamente, fazendo as moléculas de água vibrarem, o que gera calor. Essa descoberta trouxe praticidade para as cozinhas do mundo todo, permitindo que as pessoas aquecessem sobras ou preparassem pratos em minutos. Hoje, os micro-ondas são comuns em lares, revolucionando nossa maneira de cozinhar. Você consegue imaginar um mundo sem essa forma rápida e fácil de aquecer alimentos? Na Grécia Antiga, as prostitutas usavam um truque esperto para divulgar seus serviços. Elas usavam sandálias que deixavam marcas com mensagens na terra. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, suas sandálias deixavam a frase "Siga-me", chamando a atenção de possíveis clientes. Essa tática genial tinha várias funções. Ela não apenas despertava o interesse dos transeuntes, mas também adicionava um toque lúdico ao seu trabalho. Imagine a cena. Homens vagando pelo mercado viam essas palavras nas trilhas empoeiradas, o que despertava curiosidade e possivelmente levava a encontros. É impressionante como essas mulheres usavam seu calçado para se comunicar de forma ousada e delicada.
Essa abordagem única mostra como a criatividade na publicidade tem raízes históricas profundas, fazendo-nos refletir sobre outros truques engenhosos que comerciantes e prestadores de serviços usaram ao longo dos séculos. Você sabia que os wombats têm uma defesa engenhosa? Esses adoráveis animais da Austrália têm uma maneira surpreendente de se proteger de predadores. Quando se deparam com perigo, os wombats usam suas fortes traseiras para bloquear as entradas de suas tocas. Essa estratégia única não só serve como uma excelente barreira contra ameaças, mas também os ajuda a se esconder em suas casas subterrâneas, onde se sentem seguros. Os wombats podem cavar extensos túneis que os protegem das duras condições australianas e de inimigos naturais. Suas costas fortes e tamanho compacto os tornam bem preparados para esse método de autodefesa. Se um predador tentar perseguir um wombat, o pequeno marsupial pode simplesmente recuar para sua toca, deixando o perigo do lado de fora. Na próxima vez que você pensar nos wombats, lembre-se de como a natureza os dotou de maneiras únicas de sobreviver na vida selvagem. E se eu te disser que os macacos japoneses amam o frio? Esses seres incríveis, conhecidos também como macacos das neves, desenvolveram habilidades únicas para viver em condições frias. Nas regiões nevadas do Japão, onde a temperatura pode cair abaixo de zero, seu pelo espesso serve como uma ótima isolação, permitindo que eles prosperem, enquanto outros animais podem ter dificuldades. Esses macacos são frequentemente vistos descansando em fontes termais, aproveitando o calor em meio a um cenário de inverno. Esse comportamento não só os ajuda a se manter aquecidos, mas também fortalece os laços sociais em seus grupos. Além disso, sua capacidade de se adaptar a climas rigorosos os tornou um dos primatas mais resistentes do planeta. Então, da próxima vez que você admirar uma paisagem nevada, lembre-se dos incríveis macacos japoneses que fizeram dela seu lar. O que você acha que os mantém tão aconchegantes? Acredite ou não, seus ossos mudam sua voz. Quando ouvimos nossa própria voz, ela muitas vezes soa diferente do que quando é ouvida por outras pessoas. Esse efeito curioso está principalmente relacionado à forma como os ossos da nossa cabeça transmitem as ondas sonoras. Normalmente, quando falamos, as vibrações viajam pelo ar até nossos ouvidos. No entanto, algumas ondas sonoras também vibram pelos ossos do crânio, criando uma versão mais rica e de baixa frequência da nossa voz, que não ouvimos ao escutar uma gravação. Essa diferença pode fazer com que muitas pessoas não gostem de sua própria voz. Curiosamente, embora possamos ouvir nossa voz como mais profunda e cheia, as gravações capturam apenas o som transmitido pelo ar, que pode soar agudo e desagradável. Então, da próxima vez que você não gostar da sua voz, lembre-se de que são apenas seus ossos brincando com você. Você já ouviu falar sobre elefantes e execuções antigas? Na antiga Ásia, essas criaturas incríveis desempenhavam um papel sombrio nas execuções públicas. Os governantes usavam elefantes para mostrar seu poder e semear medo nos corações dos súditos. Os condenados enfrentavam um destino horrível, muitas vezes sendo pisoteados ou esmagados por esses enormes animais diante da multidão. Essa cena cruel tinha um duplo significado. Não se tratava apenas de punir os culpados, mas também de transmitir uma mensagem ao povo. O majestoso elefante, simbolizando força e autoridade, ressaltava o domínio do governante. Embora hoje admiremos os elefantes por sua inteligência e comportamento social, seu papel histórico em atos tão cruéis nos lembra das complexas relações entre os humanos e essas magníficas criaturas. Esses eventos, marcados por tradição e brutalidade, mostram como as sociedades usavam animais para afirmar controle e destacar as consequências da desobediência. Não é surpreendente como algo tão majestoso pode também representar um terror tão terrível. Você sabia como os elefantes encontram água? Os elefantes são criaturas incríveis, não só pelo seu tamanho, mas também pela habilidade de localizar fontes de água. Usando suas presas e patas, esses gigantes gentis conseguem sentir águas subterrâneas, muitas vezes encontrando-as onde outros animais nem imaginam. Essa habilidade é especialmente importante em épocas secas ou em regiões áridas, pois os elefantes cavam com suas presas para acessar poços ocultos, criando pontos de água não só para eles, mas também para muitos outros animais. Suas ações ajudam a manter o frágil equilíbrio do ecossistema, mostrando como a rede da natureza funciona.
Quando os elefantes encontram água, eles não apenas sustentam suas vidas, também fornecem a um grande número de seres, de pássaros, a zebras, a umidade necessária. Não é incrível como uma única espécie pode impactar tanto seu habitat? Você não vai acreditar no que se pode dizer sobre os cérebros dos neandertais. Os neandertais, nossos antigos parentes, tinham cérebros 10% maiores que os dos humanos modernos. À primeira vista, pode-se pensar que um cérebro maior significa maior inteligência, mas essa não é toda a história. Pesquisas mostraram que o tamanho do cérebro nem sempre está relacionado às habilidades mentais. Apesar de terem cérebros grandes, os neandertais tinham uma estrutura cerebral diferente e um estilo de vida que influenciava suas capacidades cognitivas. Por exemplo, embora eles criassem ferramentas e usassem fogo, suas vidas estavam mais focadas na sobrevivência do que na resolução de problemas complexos. Além disso, a forma como nossos cérebros são organizados desempenha um papel importante em como pensamos, aprendemos e interagimos. Portanto, embora os neandertais tivessem cérebros grandes, os humanos modernos desenvolveram características únicas, como uma linguagem avançada e criatividade, refletindo diferentes caminhos de evolução. O que isso significa para nossa compreensão da inteligência? A eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal, HHA, desempenha um papel fundamental em nossa resposta ao estresse. Quando você enfrenta uma situação estressante, seu cérebro percebe a ameaça e sinaliza ao hipotálamo para liberar o hormônio liberador de corticotropina, CRH. Isso, por sua vez, faz com que a hipófise libere o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que estimula as glândulas adrenais a produzirem cortisol, muitas vezes chamado de hormônio do estresse. O aumento do cortisol prepara seu corpo para uma reação rápida, afetando tudo, desde a frequência cardíaca até a função imunológica. No entanto, a conexão não para por aí. HHA é um sistema fechado. Altos níveis de cortisol também podem afetar o humor e o comportamento, causando ansiedade ou até depressão. Compreender esse sistema complexo destaca por que gerenciar o estresse é vital para manter a saúde mental e física. Em Nova Jersey, é proibido comer sopa fazendo barulho. Essa regra estranha tem o objetivo de tornar a hora das refeições agradável e tranquila para todos. Em restaurantes e cafés, pode ser bem barulhento, e o som de alguém fazendo barulho com a sopa pode distrair os clientes que querem aproveitar a comida. Os legisladores do estado Jardim decidiram que um ambiente silencioso durante as refeições é importante para boas maneiras e prazer. Imagine estar em um bom restaurante e ouvir alguém fazendo barulho ao comer sopa. Isso pode estragar a atmosfera, não é? Embora pareça estranho, essa lei destaca o compromisso de Nova Jersey em manter um certo nível de decoro durante as refeições. Então, da próxima vez que você for fazer barulho com macarrão ou sopa, pense 2 vezes se estiver em Nova Jersey. Talvez seja melhor usar a colher. Por que a Carta de Morrigan nos atrai tanto? Localizada na bela ilha de Papa Westray, nas Ilhas Orkney, Escócia, a Carta de Morrigan é um testemunho notável da história humana. Com cerca de 3.500 anos antes de Cristo, é considerada a casa mais antiga preservada. Ela oferece uma visão rara da vida neolítica, quando as pessoas começaram a cultivar a terra e formar comunidades. Os arqueólogos acreditam que sua construção demonstra técnicas avançadas de construção da época, incluindo o método de alvenaria seca, que resistiu por milênios. Os visitantes caminham por este lugar, inspirados pelas histórias gravadas nas pedras, imaginando as vidas daqueles que o chamavam de lar. Ao aprender como fabricavam ferramentas, criavam gado e produziam arte, compreendemos melhor os primeiros dias da civilização humana. A Carta de Morrigan não apenas nos conecta ao passado, mas também desperta o interesse sobre como nossos ancestrais sobreviveram em um mundo muito diferente do nosso. Você já se perguntou por que eles são chamados de trailers? Os previews de filmes que normalmente vemos antes do filme começaram, na verdade, no final das exibições. Essa tradição inusitada começou no início dos anos 1900, quando os cinemas decidiram mostrar os filmes que estavam por vir após a programação principal, permitindo que os espectadores tivessem uma última olhada no que estava por vir. O termo trailer vem do fato de que esses previews eram exibidos após o evento principal, mas depois passaram a ser mostrados primeiro, quando os cinemas perceberam que os espectadores ficavam mais dispostos a assisti-los se fossem exibidos no início. Essa mudança também foi motivada pela necessidade de captar a atenção do público enquanto ainda estava em seus lugares.
Hoje, os trailers se tornaram uma parte importante do marketing cinematográfico, gerando expectativa e interesse muito antes da estreia do filme. Então, da próxima vez que você assistir a um trailer, lembre-se de que não é apenas uma visão rápida, é uma homenagem a uma parte divertida da história do cinema. Difícil de acreditar, mas o dinheiro em papel surgiu na China. Essa ideia revolucionária apareceu pela primeira vez durante a dinastia Tang, no século VII. Curiosamente, não eram feitos de papel comum, mas de fibras de amoreira, o que os tornava leves e fáceis de transportar. Antes do dinheiro em papel, as pessoas usavam principalmente moedas, que podiam ser bem pesadas e volumosas. A introdução dessa nova moeda facilitou o comércio, aumentando significativamente as transações. Imagine como era complicado carregar um saco cheio de moedas para pagamentos do dia a dia. Essa forma inovadora de dinheiro não apenas simplificou o comércio, mas também abriu caminho para os sistemas bancários modernos. Hoje, quase todos usam dinheiro em papel ou moedas digitais, que têm suas raízes nessa antiga inovação na China. Então, da próxima vez que você pegar dinheiro, lembre-se da sua história fascinante. Você consegue imaginar que bebês podem ser treinados para usar o penico cedo? O método de comunicação durante a eliminação é uma abordagem interessante que ajuda pais e cuidadores a entenderem os sinais do seu bebê quando ele precisa ir ao banheiro. Em vez de usar fraldas, esse método sugere observar os sinais naturais da criança, como inquietação ou expressões faciais, que indicam a necessidade. Ao reagir a esses sinais, os pais podem ajudar seus filhos a usarem o banheiro ou o penico, tornando a transição das fraldas mais suave e muitas vezes mais rápida. Esse método se baseia na comunicação inata entre pais e filhos, criando um vínculo e, ao mesmo tempo, reduzindo o desperdício de fraldas descartáveis. Pode parecer complicado no começo, mas muitos pais encontram alegria no progresso e na independência de seus bebês ao aprenderem a expressar suas necessidades de forma eficaz. Isso pode ser um ponto de virada na paternidade precoce. Um erro simples afundou a Tarte Canada. A Tarte Canada, uma startup promissora, enfrentou sérios problemas devido a um erro técnico inesperado. O problema começou quando a equipe inseriu as medidas do produto em polegadas em vez de centímetros. Essa confusão, que parecia insignificante, causou grandes problemas de compatibilidade entre os produtos e suas prateleiras. Imagine receber um lote de petiscos da moda que não cabem nas prateleiras. Os clientes ficaram decepcionados e os varejistas insatisfeitos. Isso resultou em uma queda acentuada nos pedidos. Esse incidente nos lembra da importância de prestar atenção aos detalhes no desenvolvimento do produto. Um único erro pode afetar todas as operações, impactando o estoque, as vendas e, no final, o sucesso da empresa. Portanto, da próxima vez que você for medir algo, não se esqueça de verificar 2 vezes as unidades de medida. Como um simples erro matemático pode levar a consequências tão sérias? O genoma Pauwai, localizado na Bélgica, se tornou um centro fascinante de pesquisas e inovações genéticas. Esse genoma é o exemplo mais conhecido do uso de informações genéticas no mundo, mostrando como os dados genéticos podem ser aplicados para diversos fins. Com o avanço das tecnologias, os cientistas estão cada vez mais explorando as possibilidades de usar o genoma Pauwai para desvendar mistérios sobre saúde, comportamento e até resistência a doenças. Ao estudar esse genoma, os pesquisadores esperam abrir caminho para avanços na medicina personalizada e em tratamentos individualizados. O interesse pelo genoma Pauwai também levanta questões éticas sobre o uso de genes e suas consequências para a sociedade. À medida que continuamos a descobrir os segredos escondidos em nosso DNA, que outras descobertas surpreendentes nos aguardam? A conscientização e compreensão das informações genéticas, como as do genoma Pauwai, podem realmente revolucionar nossa abordagem à medicina e à saúde no futuro. Você não vai acreditar no que está acontecendo com a posse de armas na América. Os Estados Unidos se destacam como o país com o maior índice de posse de armas civis no mundo, com impressionantes 88,8 armas para cada 100 pessoas. Isso significa que quase todo mundo possui uma arma, mesmo considerando bebês e aqueles que não têm armas de fogo. O alto nível de posse de armas pode ser explicado por uma combinação de fatores culturais, contexto histórico e direitos constitucionais. A segunda emenda da Constituição dos Peshinewa tem sido um símbolo para os amantes de armas, reforçando a crença de que a posse de armas de fogo é um direito pessoal.
Compreender esse fenômeno ajuda a entender os debates atuais sobre controle de armas, segurança e liberdades individuais na América. Com uma quantidade tão significativa de armas em circulação, as discussões sobre posse responsável e seu impacto na sociedade se tornam mais importantes do que nunca. O que esse alto nível de posse significa para os americanos hoje? Um fato interessante sobre Tintin na Bélgica. Tintin, o corajoso jovem repórter criado por Hergé, não é apenas um personagem querido dos quadrinhos. Ele é um importante símbolo cultural da Bélgica. Surgido no final da década de 1920, Tintin se tornou um ícone de exploração, aventura e busca pela verdade. Ao ler sobre Tintin e seu fiel cachorro Milou, que embarca em emocionantes aventuras ao redor do mundo, os leitores conhecem diversas culturas e desafios, enquanto aprendem sobre amizade e coragem. A influência de Tintin vai além das páginas dos quadrinhos. Exposições sobre suas aventuras atraem anualmente milhares de fãs. Museus até exibem ilustrações originais, atraindo tanto moradores quanto turistas para a rica história dos quadrinhos. Na Bélgica, é possível encontrar produtos do Tintin, cafés temáticos e até estátuas em tamanho real, tornando-o uma parte importante da identidade do país. A narrativa cuidadosa e as ilustrações de Hergé inspiraram gerações, despertando curiosidade e amor pelo conhecimento. Então, da próxima vez que você pensar em viagens e aventuras, lembre-se de como Tintin representa o espírito da Bélgica. Vamos revelar a verdade sobre os incríveis sensores de pressão. Esses dispositivos surpreendentes mudaram nossa interação com o mundo ao nosso redor. Sensores de pressão conseguem detectar até as menores mudanças de pressão, tornando-se essenciais em várias áreas. Por exemplo, eles são frequentemente usados em estações meteorológicas para monitorar mudanças atmosféricas, o que ajuda a prever tempestades e variações de temperatura. Mas isso não é tudo. Sensores de pressão também desempenham um papel importante em objetos do dia a dia, como isqueiros. Quando você aperta o isqueiro, é o sensor de pressão que registra sua ação e cria uma faísca para acender o combustível. Essa tecnologia está na base de tudo, desde isqueiros simples de cozinha até equipamentos de segurança mais complexos na indústria. Monitorando constantemente o nível de pressão em máquinas, esses sensores ajudam a prevenir acidentes e quebras. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um grande impacto em nossa vida cotidiana? Você adivinha o que realmente inspirou a famosa linha da música? A letra "Nasci e cresci no sul de Detroit" da icônica canção Don't Stop Believing, da banda Journey, na verdade contém um erro geográfico. Embora a música descreva brilhantemente o sonho americano, não existe oficialmente uma área chamada Sul de Detroit. Na verdade, Detroit está localizada na margem norte do rio Detroit, então a ideia de um sul de Detroit é confusa. Essa canção popular é um hino de esperança e perseverança desde os anos 1980, unindo ouvintes ao redor do mundo. Mas é interessante pensar que essa linha marcante pode levantar questões sobre sua precisão. Alguns sugerem que pode ser uma licença poética ou apenas uma abordagem criativa. De qualquer forma, isso definitivamente não diminuiu a popularidade da música e seu lugar na história da música. Você está pronto para cantá-la na próxima vez que ouvi-la? O que realmente motiva a poligamia no mundo? A poligamia, prática de ter vários cônjuges ao mesmo tempo, é uma estrutura social interessante. Normalmente, isso significa que um homem se casa com várias mulheres, enquanto a poliandria é quando uma mulher se casa com vários homens. Essa prática é baseada em diversos fatores culturais, religiosos e econômicos. Em algumas sociedades, ter várias esposas pode simbolizar riqueza e status, aumentando a influência do homem. Em outros casos, isso ajuda a resolver desequilíbrios de gênero ou oferece proteção a mulheres sem apoio masculino. É importante notar que a poligamia não é apenas um resquício do passado. Ela ainda existe em muitas partes da África, Oriente Médio e até em algumas comunidades da América do Norte. Críticos frequentemente apontam para a possibilidade de ciúmes e tratamento desigual entre os cônjuges, levantando questões sobre justiça e direitos individuais. Então, o que você pensa sobre a poligamia? Ela pode funcionar na sociedade moderna? Você ouviu falar sobre um evento único na Escócia durante a pandemia? Em 2020, em Orkney, Escócia, ocorreu um evento comercial incrível no auge da pandemia global. Com 1,7 milhas de extensão e duração de 90 minutos, este evento, organizado por Logan Air, chamou a atenção dos moradores e visitantes.
Com medidas de distanciamento social, Air adaptou habilidosamente a ideia de atividade comercial para garantir uma experiência segura e divertida. Em vez de encontros tradicionais, os participantes aproveitaram um percurso bem planejado que permitia fazer compras e socializar, respeitando as normas de proteção à saúde pública. Essa abordagem inovadora mostrou como as comunidades podem se unir mesmo em tempos difíceis, repensando as formas de interação no comércio e lazer. O evento não apenas apoiou os negócios locais, mas também promoveu um sentimento de unidade entre os moradores, demonstrando resiliência diante das dificuldades. Como esse evento impactou as pessoas em Orkney e inspirou outras. Acredite ou não, os triatlos Ironman são desafios épicos. Essas competições exaustivas testam os atletas ao máximo. 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona completa, tudo isso em sequência. Imagine-se mergulhando em águas frias, nadando quase 4 km. E depois subindo na bicicleta para pedalar mais de 180 km. E quando parece que não há mais como ficar mais difícil, você termina com uma maratona de 42,2 km. Essa combinação de natação, ciclismo e corrida não só testa a força física, mas também exige uma incrível resistência mental. Os atletas treinam por meses, aperfeiçoando suas habilidades em cada disciplina e se preparando para a exaustiva transição de um esporte para outro. A multidão os apoia, incentivando a determinação nesse desafio final de resistência. Então, o que motiva esses triatletas a aceitarem um desafio tão duro? A satisfação de superar seus próprios limites e realizar seus sonhos. Você sabia que a cor do queijo cheddar vem de uma fruta? O tom laranja intenso que muitos associam ao queijo cheddar não vem do leite ou dos processos tradicionais de maturação. Em vez disso, os produtores adicionam um corante natural chamado urucum, que é extraído das sementes da árvore de urucum, encontrada principalmente em regiões tropicais das Américas. Essa fruta tem sido usada há séculos como corante para alimentos, tecidos e até cosméticos. A cor vibrante é atraente e faz o queijo parecer mais apetitoso nas prateleiras. Curiosamente, o queijo cheddar pode ser feito sem urucum, resultando em um queijo branco ou amarelo pálido. No entanto, a maioria dos consumidores está tão acostumada à versão laranja que pode se surpreender ao descobrir sua origem frutal. Na próxima vez que você saborear um pedaço de cheddar, lembre-se dessa deliciosa fruta que dá vida à sua cor vibrante. Vamos revelar a verdade sobre os partidos dos presidentes dos Etaigua. Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente de 1861 a 1865, foi o primeiro líder do Partido Republicano. Isso marcou um momento importante na política americana, pois o Partido Republicano se firmou como uma das principais forças, especialmente durante grandes crises nacionais. Por outro lado, Andrew Jackson foi o primeiro presidente do Partido Democrata, ocupando o cargo de 1829 a 1837. Sua presidência marcou o início de uma nova era para os democratas, focando em um governo mais atento às necessidades do povo. É surpreendente ver como esses dois presidentes, representando partidos diferentes, moldaram o cenário político de sua época. As visões opostas de Lincoln e Jackson ainda influenciam a forma como percebemos as afiliações políticas hoje, como o legado deles impactou a política moderna. Incrível, mas os animais podem descansar em pé. Essa habilidade única é uma adaptação inteligente para a sobrevivência, observada em vários herbívoros. Por exemplo, criaturas como cavalos e cervos conseguem cochilar em pé, graças a um mecanismo especial em suas patas. Isso os mantém prontos para agir ao primeiro sinal de perigo. Imagine um cavalo pastando tranquilamente, mas assim que percebe um predador, sai correndo instantaneamente. Essa adaptação se desenvolveu ao longo de muitas gerações, ajudando esses animais a sobreviver na natureza, onde há ameaças. A capacidade de cochilar sem deitar permite que economizem energia e fiquem alertas. Essa característica incrível é um poderoso lembrete da genialidade da natureza em se adaptar aos desafios e perigos. Então, da próxima vez que você ver um animal herbívoro, pense em como sua habilidade de descansar em pé não é apenas uma curiosidade, mas uma parte importante de sua estratégia de sobrevivência. Você consegue imaginar que os cobertores têm uma origem surpreendente? A palavra cobertor vem de Thomas Blanc, um tecelão do século XIV, que criou uma versão mais macia e confortável em comparação com as peles de animais espinhosos que as pessoas usavam para se aquecer.
Antes de sua inovação, o material principal era a lã, que cumpria bem sua função, mas muitas vezes deixava os usuários desconfortáveis. Graças à criatividade de Blanc, noites aconchegantes se tornaram possíveis sem desconforto. Avançando para os dias de hoje, você encontrará muitos materiais que mantêm o calor, sendo o fleece e a microfibra especialmente populares. Esses tecidos modernos são muito macios, leves e fáceis de cuidar, tornando-se favoritos em lares ao redor do mundo. Quando você se cobre com seu cobertor favorito, lembre-se da jornada que ele fez, das mãos de um tecelão medieval até seu conforto. Como será o próximo cobertor revolucionário? O museu realmente exibe obras de pacote? Em Massachusetts, há um museu único que destaca a arte de pacote, um artista cujos talentos ficaram à sombra do grande público. Localizado em uma cidade aconchegante, este museu oferece aos visitantes a chance de conhecer uma rica coleção de pinturas e esculturas de pacote, trazendo à vida sua criatividade vibrante. Apesar de suas técnicas inovadoras e temas fascinantes, as obras de pacote muitas vezes são ofuscadas por artistas mais conhecidos. O museu não só busca reconhecer sua habilidade, mas também informar o público sobre sua contribuição para a arte contemporânea. Com visitas guiadas e exposições interativas, os visitantes podem aprender sobre as inspirações e técnicas de pacote, mergulhando nas histórias por trás de cada obra. Esse esforço para homenagear artistas esquecidos gera discussões importantes sobre reconhecimento na comunidade artística. Ao visitar o museu, os amantes da arte podem ajudar a preservar o legado de pacote. Que tal embarcar nessa jornada e ver sua arte com seus próprios olhos? Difícil de acreditar, mas os gambás têm super proteção. Os gambás não são apenas criaturas adoráveis em preto e branco. Eles possuem um mecanismo de defesa impressionante e único. Quando se sentem ameaçados, esses animais podem liberar um spray altamente eficaz, cheio de compostos de enxofre, conhecidos como tióis. Esse spray irritante pode até causar cegueira temporária nos atacantes, fazendo-os pensar duas vezes antes de se aproximar demais. Surpreendentemente, os gambás conseguem pulverizar essa substância fedorenta a uma distância de até 3 metros, o que os ajuda a evitar confrontos. E ainda mais interessante, os gambás são imunes ao veneno de cobras, permitindo que eles caçem e se alimentem de cobras venenosas sem medo. A capacidade deles de se defender tanto de predadores quanto de cobras venenosas mostra como a natureza dotou os gambás de ferramentas poderosas para a sobrevivência. Portanto, da próxima vez que você ver um gambá, lembre-se de que ele não é apenas uma criatura encantadora, é também um mestre da autodefesa. Vamos revelar a verdade sobre as laranjas de Palma del Rio. Esta encantadora cidade no sul da Espanha é líder mundial na produção de laranjas, e seu sucesso não é por acaso. A região é famosa pelo clima mediterrâneo, que proporciona muitos dias quentes e ensolarados, ideais para o cultivo de cítricos. Com invernos amenos e verões quentes, Palma del Rio cria condições perfeitas para o amadurecimento das laranjas. Além disso, o solo fértil enriquece a terra, permitindo que as laranjeiras prosperem e produzam uma colheita impressionante a cada ano. Os agricultores da região dominaram a arte de cultivar laranjas ao longo de gerações, utilizando métodos sustentáveis para garantir frutos de alta qualidade. As laranjas de Palma del Rio não são apenas laranjas. Elas são conhecidas por seu sabor doce e textura suculenta, tornando-se populares tanto na Espanha quanto fora dela. Muitas empresas locais também se beneficiam da próspera indústria de laranjas, contribuindo para o bem-estar econômico da cidade. Então, da próxima vez que você saborear uma deliciosa laranja, pense em Palma del Rio e em todo o trabalho que está por trás de cada pedaço suculento. Você pode pensar que Reno, no estado de Nevada, está a leste de Los Angeles, na Califórnia, mas os mapas mostram o contrário. Na verdade, Reno fica a oeste de Los Angeles, o que pode confundir muitas pessoas. Essa característica geográfica surpreende os visitantes, que esperam que a movimentada cidade de Los Angeles esteja mais a oeste, por causa de sua localização costeira. Compreender essa relação pode mudar nossa percepção dessas duas cidades e de sua posição no mapa. As montanhas da Sierra Nevada desempenham um papel importante nisso, influenciando não apenas a geografia, mas também o clima e as rotas de viagem. Portanto, da próxima vez que você olhar um mapa, lembre-se de que entender a geografia dessas cidades icônicas nem sempre é fácil. É um lembrete de como até mesmo as informações mais simples podem desafiar nossas opiniões preconcebidas. Você já se deparou com alguma surpresa geográfica assim?
Você sabia que existem 195 países no nosso mundo? Esse número incrível reflete a diversidade e a complexidade da sociedade humana. Cada país tem sua cultura, tradições, idiomas e formas de governo únicas. Desde as ruas movimentadas de Tóquio, no Japão, até as paisagens deslumbrantes do Brasil, essas nações oferecem uma variedade incrível de experiências. Oficialmente, a lista inclui 193 Estados-membros da ONU e 2 observadores, a Santa Sé e a Palestina. Cada um desses países contribui para a rica tapeçaria da civilização mundial. Por exemplo, as vastas extensões da Rússia contrastam fortemente com a beleza tropical da Indonésia. Cada nação enfrenta seus próprios desafios, como dificuldades econômicas ou questões ambientais. Os países variam em tamanho, população e recursos, o que leva a comparações interessantes em geografia e estilo de vida. Compreender essa diversidade pode aprofundar nossa apreciação pelo mundo em que vivemos. Então, quais são os fatos surpreendentes sobre o seu país favorito? É verdade que estátuas podem contar histórias? No centro de muitas cidades estão as estátuas de São João Nepomuceno, Santa Lutigarda e São Vito. Elas não são apenas belas decorações, mas símbolos de uma rica cultura local e história. Cada estátua reflete a essência de seu protótipo, representando características e virtudes únicas que a comunidade valoriza. São João Nepomuceno, conhecido por sua fé inabalável e compromisso com a verdade, é frequentemente retratado com uma cruz na mão, lembrando as pessoas de seu legado eterno. Santa Lutigarda, famosa por suas visões místicas e natureza contemplativa, traz ao bairro uma sensação de paz e espiritualidade. Por fim, São Vito, padroeiro dos dançarinos, demonstra a alegria e a vivacidade das festas locais. Essas estátuas não são apenas pedra, elas são conexões vivas com o passado, convidando-nos a explorar as narrativas culturais e tradições que moldam nossas identidades hoje. Você sabe o que faz os olhos do louva-a-Deus se moverem? O louva-a-Deus tem os olhos mais complexos do reino animal, o que o torna uma verdadeira maravilha da natureza. Esses seres incríveis conseguem perceber uma ampla gama de luz, incluindo raios ultravioleta e até 12 cores diferentes, muito mais do que um ser humano comum pode ver. Essa habilidade única os ajuda a detectar predadores e presas em seu vibrante mundo subaquático. Mas isso não é tudo. Os louva-a-Deus também são conhecidos por sua força impressionante. Eles podem dar golpes tão poderosos que quebram vidro em aquários. Essa combinação de visão e força permite que os louva-a-Deus sobrevivam com sucesso em seu ambiente, navegando por recifes complexos e evitando perigos. Imagine ver um arco-íris de cores e ter a força para se proteger em um habitat tão dinâmico. A natureza não é incrível? E se eu te disser que Bob Leach morreu? Em 1911, Bob Leach entrou para a história como a segunda pessoa a sobreviver a uma ousada queda pelas cataratas do Niágara dentro de um barril, o que impressionou a muitos. Sua aventura corajosa se tornou um verdadeiro espetáculo, trazendo-lhe fama e até um lugar em um show de aberrações. No entanto, as reviravoltas do destino não pararam nas cataratas. Após muitas apresentações emocionantes, Bob enfrentou um fim inesperado e trágico. Ele escorregou em uma casca de laranja, o que resultou em uma lesão horrível. Desenvolvendo gangrena, ele tragicamente faleceu apenas algumas semanas depois. Essa reviravolta estranha nos lembra que a vida pode ser imprevisível. Às vezes, os maiores perigos vêm dos momentos mais comuns. O legado de Bob como um audacioso dublê vive, sendo lembrado por suas incríveis façanhas e pelas circunstâncias estranhas de sua morte. Quem poderia imaginar que uma casca de laranja poderia ser tão mortal? A piscina suspensa em Houston, Texas, é uma impressionante piscina localizada a 150 metros de altura. Imagine nadar em uma piscina de vidro acrílico de 20 centímetros de espessura, que permite ver as ruas movimentadas lá embaixo. Esta piscina única está pendurada entre 2 vigas de concreto, oferecendo aos nadadores uma vista deslumbrante, difícil de encontrar em outro lugar. Ao nadar, você sente uma emoção incrível, como se estivesse no ar, com a cidade se estendendo abaixo de você. Se você busca adrenalina ou apenas quer aproveitar a natação de um jeito especial, a piscina suspensa certamente vai te impressionar. Já pensou que nadar poderia ter uma vista tão incrível e um pouco de adrenalina? Não é apenas uma piscina, é uma aventura inesquecível que combina arquitetura, design e entretenimento.
atraindo tanto moradores quanto turistas. Então, se você estiver em Houston, não perca a chance de nadar na piscina que está literalmente acima de tudo. Você sabia que sua caneca de escritório pode estar suja? Pesquisas do microbiologista Dr. Charles Gerber revelaram uma verdade surpreendente. Cerca de 20% das canecas de escritório contêm vestígios de bactérias fecais. Essa contaminação geralmente ocorre devido a hábitos descuidados na hora de lavar. Em espaços de trabalho compartilhados, como tratamos nossas canecas pessoais pode impactar nossa saúde. Por exemplo, muitas pessoas apenas enxagam suas canecas sem sabão, deixando bactérias nocivas que podem se multiplicar com o tempo. A limpeza é fundamental, especialmente quando compartilhamos espaços. Algumas regras simples podem ajudar. Sempre use sabão e água quente ao lavar sua caneca e considere deixá-la secar ao ar para eliminar a umidade onde as bactérias prosperam. Então, da próxima vez que você for tomar café, pense na higiene da sua caneca. Você está fazendo o suficiente para mantê-la limpa e segura? Após um bom treino, você pode perceber que a comida fica mais doce e saborosa. Por quê? A atividade física aumenta a produção de uma enzima digestiva chamada amilase. Essa enzima ajuda a quebrar os carboidratos, melhorando o sabor da sua comida. Além disso, durante o exercício, seu corpo produz mais saliva. A saliva é importante para perceber o gosto, pois transporta as moléculas de sabor até suas papilas gustativas. E não é só isso, seu coração bate mais rápido durante os exercícios, aumentando o fluxo sanguíneo para as papilas gustativas e intensificando a percepção do sabor. Portanto, quando você se senta à mesa após o treino, suas papilas gustativas estão a 1000 por hora, tornando o lanche ou a refeição pós-treino uma verdadeira delícia. Quem diria que os treinos poderiam tornar a comida ainda mais agradável? Experimente na próxima vez. Você sabia sobre o incrível macaco japonês? Esse animal fascinante se adapta muito bem a diferentes condições, incluindo os frios invernos do Japão, quando a temperatura pode cair drasticamente. Com sua pelagem densa e quente, o macaco japonês se ajustou perfeitamente para sobreviver em ambientes tão rigorosos. Imagine, enquanto outros animais enfrentam dificuldades, esses macacos espertos encontram calor e conforto em seus pelos. Mas isso não é tudo. Essa espécie também possui uma cauda curta e flexível, que se move de forma independente e os ajuda no dia a dia. Seja para agarrar galhos, manipular objetos ou até se alimentar, a cauda traz um nível impressionante de habilidade para suas atividades diárias. Imagine um macaco cavando habilidosamente na neve em busca de comida escondida ou usando a cauda para se equilibrar em terrenos rochosos. A adaptabilidade e a inteligência do macaco japonês não só os ajudam a sobreviver, mas também a prosperar em diversos habitats. Observar seu comportamento pode nos ensinar valiosas lições sobre resiliência na natureza e as maravilhas do mundo natural. Não é incrível como a evolução moldou esses seres?